Eu me chamo Tiago Bezerra de Souza, estudante de Engenharia de Produção da Universidade Unigran Rio Macaé, cujo orientador seria o Júlio de Oliveira, da disciplina de Modelagem e Simulação de Alternativas. Hoje iremos apresentar um estudo de caso de um entupimento do aquecedor de fluido de perfuração no processo de análise de hidrocarbonetos gasosos em poços de perfuração, estudo de caso e resolução do problema. Nesse estudo de caso, iremos ver o processo de extração de gases de poço de perfuração, aquecedor e sua função, problema de extração e falhas na entrega de dados, tipos de fluido de perfuração e suas propriedades, problema no aquecedor e resolução dos problemas. Extrator versus aquecedor. Um extrator de hidrocarbonetos gasosos é um circuito entre bombas que faz a função de coletar o fluido de perfuração, aquecer, desprender os gases por meio de um agitador e descartar de onde foi coletado. O aquecedor, como mencionado anteriormente, é uma das partes do extrator de fluido com a função de aquecer este fluido de perfuração coletado para análise. A sua função é liberar os gases em concentrações leves e pesadas para análise do time de engenharia a bordo. Fluido de perfuração. O fluido de perfuração é fabricado por meio de um setor responsável com suas especificações de acordo com o prospecto do poço a ser perfurado. A grosso modo, hoje temos dois tipos de fluido de perfuração, o fluido à base de óleo e o fluido à base de água. O tipo de fluido é definido pelo tipo de poço, formação geológica e a condição do poço de perfuração. O fluido à base de óleo, mais conhecido como oil-based mud, o fluido é produzido à base de N parafinas, óleo diesel ou querosene e é utilizado quando se necessita de um poço mais lubrificado ou limpeza desse poço de perfuração. O seu descarte deve ser realizado sempre por meio de transportes ou caixas de contenção, para não ter contaminação, né? Já o fluido à base de água é um fluido produzido à base de água do mar, salmoura e componentes de adensamento de acordo com as exigências do poço. Nesse caso, o seu descarte se torna mais fácil, necessitando apenas de tratamento e assim fazendo no local, né? Eficiência do aquecedor com fluidos de base óleo e fluidos à base de água. A demanda do trabalho para este equipamento se refere ao tempo que estará perfurando. O aquecedor, por sua vez, deve ficar constantemente ligado em uma temperatura de acordo com o tipo de fluido passante pela extração. Os controladores de temperatura, para manter o fluido aquecido de forma estável, necessitam estar trabalhando em torno de 120 graus. Fluido à base de óleo. O aquecedor com esse tipo de fluido, por ser à base de óleo e componentes sintéticos, faz com que o interior fique lubrificado, não tendo impedimento de passagem ou perda de eficiência. O fluido à base de água, por conta do aquecimento desse fluido com temperatura acima de 100 graus, após as primeiras 24 horas, a água tende a evaporar, deixando assim componentes próprios do fluido de perfuração, fazendo com que crie revestimento dentro do aquecedor até o seu ponto de entupimento. Lembrando que hoje é utilizado mais o fluido à base de água, principalmente pela sua forma de tratamento e sua forma de descarte e baixo custo, porque a base dele seria a água do mar, né? E seria apenas adicionado os componentes para poder ser fabricado. E depois você faria o tratamento e seria descartado. Entupimento do aquecedor. O entupimento do aquecedor seria o principal tema desse trabalho, pois a gente vai trabalhar em cima dele para resolver o problema. Esse problema seria por conta do aquecimento constante acima de 100 graus em fluidos à base de água que fariam com que evaporasse essa água e deixasse apenas os componentes do fluido e ficariam incorporados dentro do aquecedor e fazendo com que revestisse a parede dele e assim o entupia. E aí a gente não teria mais a eficiência e consistência nos dados e entrega de um projeto confiável para o cliente. Investigação da causa e levantamento de dados para a solução. Neste ponto, foi designado um time de desenvolvimento para analisar o trabalho no todo para mitigar o problema e desenvolver uma solução. Foi levado em consideração a quantidade de componentes do fluido, a forma do trabalho do aquecedor no todo,
desde a versão de softwares até a sua fabricação. Foi realizado um monitoramento dedicado em 5 poços diferentes, onde diariamente seriam reportados relatórios referentes ao aquecedor, juntos às fotos e dados referentes a componentes retirados de cada limpeza, tempo de dados perdidos, método de perfuração sem dados não apresentados ao cliente e o prejuízo total no final do poço. Após o apanhado dos dados analisados, foi desenvolvido um plano de melhoria para cada problema individualmente, fazendo com que o conjunto obtivesse a eficiência esperada e dados coerentes para o design de poços. Soluções de problemas. Produto hidrofóbico nas paredes do aquecedor. Foi elaborado pelo time de desenvolvimento e engenharia um fluido hidrofóbico que deveria ser adicionado antes de cada poço, para que fizesse um investimento em torno dos elementos do aquecedor, trazendo o não acúmulo de tanta propriedade do fluido de perfuração, tardando assim um entupimento. Trocador de calor. Foi necessária a instalação de trocador de calor no circuito do extrator para que o fluido que entrasse no aquecedor já chegasse pré-aquecido, ou seja, todo o fluido aquecido retornaria para o aquecedor de calor para aquecer o fluido principal de entrada antes de ser descartado. Redução do fluxo de extração. Com a redução do fluxo de extração, foi reduzida a quantidade passante do fluido no sistema num todo e assim menos volume deve ser aquecido. Nesse passo, já foi considerado um ganho de pelo menos 8 horas a mais na eficiência, sem necessidade de um procedimento de limpeza e desentupimento. Solução definitiva e melhoria contínua do aquecedor. Além das soluções de problemas definidos, tornou-se necessária, como forma de confiabilidade do equipamento de aquecimento, um novo desenvolvimento de tecnologia, trazendo o sistema do funcional para o confiável absoluto. Como forma de backup, foi desenvolvido e acoplado um aquecedor secundário para trabalhar em conjunto com o sistema anterior, para ser utilizado para ambos os fluidos e diversos tipos de trabalho. Iremos chamar de aquecedor duplo. Para cada configuração de trabalho, o novo equipamento poderá ser utilizado, adaptando. Aquecedor duplo em poços de perfuração. Fluido base óleo versus fluido base água. Fluido base óleo. Com esse fluido de perfuração, o equipamento, antes da melhoria do aquecedor duplo, como mencionado, não exigia muito esforço para que funcionasse. O sistema se mantinha em funcionalidade por não conter as mesmas propriedades do fluido base água. Porém, além de não apresentar problemas antes, com o novo sistema, obteve a oportunidade de ter um backup, para caso houver algum problema ou falha, facilmente, por meio de conexões de versão de válvula, trabalhando inversamente proporcional, uma fechada e outra aberta para o fluxo, fazendo a troca e continuando com o trabalho, sem necessidade de parar a aquisição e entregando dados finais perfeitamente. Fluido base água. Para esta configuração, como definida a mais desafiadora antes por conter aditivos no fluido e assim chegar ao entupimento, mesmo após os aprimoramentos da tecnologia, com o aquecedor duplo foi desenvolvida a utilização dos aquecedores em paralelo, onde o aquecedor primário aquece até a metade da temperatura de entrega desejada, repassando para o aquecedor 2 já pré-aquecido e assim terminando de aquecer até a entrega da temperatura final. Nesta configuração, os controladores de temperatura dividem a eficiência, tornando o que antes trabalhava acima dos 100 graus, evaporando a água e levando ao entupimento, agora para trabalharem se dividindo e chegando no máximo de 75 graus cada um. Esse é um esboço de como ficaria o sistema depois de todas as suas atualizações aí, com os dois aquecedores, um logo lá na saída, né, na entrada ali da bomba, e o outro já que receberia antes de entrar no trocador de calor. O trocador de calor ele tem os filamentos dentro que seriam aquecidos por esse fluido já pré-aquecido e depois ele descartaria, né, por onde viria, no caso na flowline em poços de perfuração.